Alguém levantou a mão e eu não vi quem foi. Pode falar? E eu vou pedir, porque eu estou olhando para vários locais. Quem quiser falar também, pode só abrir o microfone e me interromper, que é mais fácil ouvir vocês do que eu. Quem foi? Diga. Oi, Marcela, Luiz. Oi, Luiz. Não, é o seguinte, eu queria tirar uma dúvida, já que você tocou no assunto do pré-print, porque eu trabalho com um portal de periódicos já, e inclusive o editor perguntou isso para mim recentemente. Você tem algum vínculo entre os repositórios de pré-print e os periódicos em si? Porque eu até fui pesquisar sobre isso e eu vi, por exemplo, você tem o repositório do Cielo de pré-print, você tem alguns outros repositórios de pré-print, mas eu acabei ficando meio na dúvida dessa questão de se existe algum periódico, por exemplo, que você conhece, que ele já trabalha com os pré-prints dentro do próprio periódico. Olha, o pré-print, não. O que alguns periódicos têm feito, nossa, eu não vou nem conseguir te lembrar a nomenclatura disso aí. Mas... Tem uns ahead of print, que eu já vi. E um early view. Já viu essa? Já vi essa denominação. Essa nomenclatura. Eu vi recentemente, tá lá nos meus e-mails das coisas que eu tenho que ler para estudar. Só que aí tava em inglês, eu falei, eu não vou... não tô a fim de ser bilíngue neste momento. Mas eu sei que a própria Web of Science está mudando as políticas de contagem de citação do período, enfim, das citações, para que ano que vai ser contado, considerando esse early view, que, na verdade, na minha interpretação, é a liberação do pós-print, então a versão final do artigo, só que sem os dados do volume, número e ano. Então, o que eu estou vendo, por exemplo, eu estou vendo uma tendência, principalmente no Cielo, é de ter muita publicação em fluxo contínuo agora. Exato. Que fica mais ou menos um misto disso que você está falando, né? Você tem uma edição só anual. Exato. E aí fica... O que eu já vi, na verdade, assim, a gente está vivendo a história, né? Tô cansada de viver a história em outros aspectos, mas vamos falar nessa parte das publicações. Cada base, cada periódico em si, cada editora, vamos falar assim, tá lidando com essa expectativa do movimento do acesso aberto, mais do que isso, da urgência das publicações de uma forma. Então, do mesmo jeito que a gente entra lá nas bases, que eram para ser de acesso restrito, e de repente tem, 3 artigos que você tem lá o PDF para baixar e outros 15 você tem que comprar, eu acho que essa nomenclatura de pré-print e pós-print, em algum momento ela vai precisar ser alterada. Porque o que antes significava pré-print significa sem revisão e pós-print com revisão, não é mais claro, porque agora você pode ter uma liberação da revisão rápido ou uma primeira liberação e aí depois a revisão e depois a liberação. Então, assim, é um movimento muito em transformação, Sim. Né? E que as nomenclaturas que foram criadas antes desse movimento, elas não estão mais respondendo às nossas necessidades. Eu não conheço a revista em si que esteja preocupada na liberação dessa versão pré. O que eu conheço são os pesquisadores e as agências que têm exigido isso. Mas aí, não como iniciativa da editora, entendeu? Mas como dos atores, e aí que fica complicado. Então, a Cielo ter essa disponibilização dos pré-prints é mais para necessidade de atualização de acervo e cobrança dos autores do que as próprias editoras falando, base de dados, coloque aí para mim. Não, até no Cielo é separado, né? O repositório de pré-prints é um, a base Cielo é outra. Não tem nada a ver. Porque o pré-print ele ainda está muito ligado à ausência ou à não finalização da revisão por pares. Ainda hoje, a primeira sensação que você tem que ter é de que pré-print, isso ainda não está finalizado, isso ainda precisa de ajustes. Mas eu entendo a sua confusão e não sei se te esclareci, não, mas eu acho que é confuso isso aí mesmo. Outra coisa que vi que me surpreendeu, vocês falando da revisão dos pares essa semana passada, foi que essa revista, que é que eu estou lidando com esse editor,
Eles estão, inclusive, analisando a possibilidade de mudar para um método de análise de revisão por pares aberta. E aí ela pegou, a editora estava até me explicando a razão para isso, eu falei assim, Só que não. Não, eu até entendo, porque parece que está tendo uma tendência também de abrir até a revisão por pares. Sim. Internacionalmente. Aí a justificativa dela de talvez porque isso funciona é porque como o universo deles é tão pequeno e todos os pesquisadores se conhecem no Brasil, a hora que você pega um artigo, você sabe de quem você está comentando. E tem muito avaliador que aproveita isso para descer a lenha num pesquisador. Tem, aí ela falou assim, se for aberto, você talvez resolva esse problema, mas aí você cria o outro que é da pessoa não falar totalmente, não analisar criticamente o artigo. Não, mas aí a gente fala de fofoca do meio científico, isso acontece real, assim. E não só nos periódicos. Então, projeto FAPESP, projeto CNPq, né, que são agências de fomento que financiam pesquisa. É para ser tudo cego, né? Não fica nem o nome do aluno que está pedindo, você não sabe também o revisor. E aí você chega num congresso e o cara chega lá, né? Não no aluninho, claro, mas no orientador dele, fala: eu neguei seu projeto, viu? Ou, seu projeto, você acha? Você não tem resposta, mas eu sei que foi aprovado, tá lá esperando passar na reunião tal e tal e tal. Mas é um universo muito pequeno, né? De aprovação eu já vi acontecer. Era um aluno que estava muito inseguro, um projeto num valor assim relativamente alto, assim. E aí, num congresso, o orientador dele foi informado extraoficialmente que foi aprovado. E aí ele ficou no dilema: eu conto pro aluno? E se a reunião lá, né, não dá certo, porque o aceite não estava ali, enfim. Mas isso acontece muito, porque são pessoas, né, gente? A gente tem que separar também o que é a teoria, o que é o universo real, teórico, e o que acontece na prática da pesquisa científica. Eu acho que muitas das confusões que surgem da gente não saber direito se confia num remédio, se confia na vacina, se confia no que o médico está receitando, enfim, porque às vezes a gente também, nem o próprio médico, enfim, o processo científico, o processo de um artigo, o processo de uma publicação, de um recurso, tudo é muito burocrático, mas está muito fora da realidade da sociedade. Então, quem está dentro do universo, quem está na universidade, como o Luiz está, consegue ver com mais clareza isso que a gente está falando. Quem não conhece a instituição, a organização, a administração dessas unidades de informação, quem não passou por isso vai falar: gente, esses dois são doidos do que eles estão falando. Então, são nuances e é um universo muito fechado ainda, mas que é completamente dependente de profissionais bibliotecários. Porque quando a gente está falando de indexação em base de dados, quando a gente está falando de política de indexação, de disponibilização, o profissional mais apto a saber dessas coisas e conseguir esclarecer as dúvidas dos professores, pesquisadores, é a gente. O pesquisador está lá preocupado em fazer a pesquisa, né? Essa parte da disseminação da informação é algo que o profissional bibliotecário vai precisar compreender se vai lidar com esse universo. Então, é por isso que a gente está discutindo isso tudo. Temos mensagens. Ricardo diz: isso não fere o princípio de imparcialidade quando foi solicitada a avaliação anônima? Fere, sim, mas as pessoas elas ferem. A pessoa, por mais bem intencionada que ela seja, às vezes a comunidade é tão pequena e sim, exatamente, é a ética que fica comprometida e é por isso que a gente vê o sistema ser distorcido em alguns momentos. A gente vê casos e casos de pessoas que conseguem mais recursos ou de gente que usa o poder, a situação ali de poder, de ser um revisor para se vingar de um colega, e às vezes não é pessoal, às vezes é um ranço temático. Então, eu faço... Não gosto de falar da biblioteconomia, que está muito perto da gente, vou falar da civil aqui. Eu faço a análise via método dos elementos finitos, o método matemático. E aí o outro lá faz via método dos elementos de contorno. Quem faz finito e acaba vendo um artigo que foi feito pelo método do contorno, ele já começa com preconceito.
ele é considerado par, né? Porque tá falando da mesma temática, só que eu faço de um método e não gosto do método do coleguinha. E aí eu já começo, porque eu sou um ser humano, né? Eu já começo a olhar com aquilo com um viés de julgamento, enfim, a ética e a imparcialidade é problemático. Mas não significa que o sistema está perdido. Significa que você precisa pensar bem quem vai ser o editor do seu periódico. E aí não há editora, mas o chefe de edição, que é para quem direciona aí, né? Esse artigo vai para tal revisor, esse artigo vai para tal revisor, e você faz a seleção dos seus revisores. No mundo real, você conhece as pessoas, então você consegue saber se o fulano é briguento e é pirracento, vingativo, ou se é alguém que valoriza a ética, apesar de não conseguir ser 100% imparcial, né? A pessoa às vezes se esforça para ser 70, 80, e aí a gente precisa discutir outros aspectos do ser humano para ver quantos por cento a gente consegue ser imparcial, né? Com as nossas próprias opiniões, mas o sistema ele é feito por pessoas, então ele não é tão bonito na prática como é na teoria, né? O Luiz está dizendo que a editora com quem ele estava conversando disse que o universo da linguística, qualquer artigo eles conseguem saber quem está publicando porque todos se conhecem. Então, o avaliador acaba já sabendo quem provavelmente é o autor. Isso acontece, sim. Se a gente for falar, mesmo a nível experimental, tem muitos equipamentos que não tem em todos os laboratórios. Então, eu dou o exemplo do que eu sei, né, gente? Tem um forno aqui na USP de São Carlos, que é o único, pelo menos 2, 3 anos atrás, era o único da América Latina. Então, assim, se você vai fazer um pedido, fala, minha proposta é examinar a estrutura em situação de incêndio no forno tal. Qualquer um que olhar e falar, esse forno, se está fazendo essa pesquisa, só pode ser lá de São Carlos, porque no forno, o forno só está lá. Então, existem algumas nuances. Quando você fala, sei lá, no nosso universo, é que agora está um pouco mais popular, mas na época que eu fiz o meu mestrado, o pesquisador usa o script Lattes para extrair dados do currículo Lattes. Assim, tinha 3 opções. Ou era o Jesus Menachalco, lá na UFBC, ou era o pessoal da UFMG, ou era da UFSC. Porque são os únicos 3 programas que trabalhavam especificamente com grupos de pesquisa sobre isso. Então, é muito comum, porque a gente tem grupos fechados de pesquisa científica no Brasil, né? E isso a gente vê para todas as áreas, para química, para física, para todas as áreas mesmo, dependendo da especificidade, quando a gente está falando de pesquisas de mestrado, doutorado e pós-doutorado, fica muito claro. Como isso vai acontecer. No TCC não, porque TCC é graduação, a gente tem mais instituições fazendo pesquisa nesse nível, então acaba ficando tudo misturado. Mas quanto mais complexo, né, mais a gente consegue limitar e visualizar de onde está vindo. Quem falou comigo? Elisângela, seu microfone está aberto. E eu acho que não é você falando comigo. O seu microfone foi aberto. Você quer falar comigo? Não, deu um erro aqui. Ah, tá. Posso fechar? Pode. Tá bom. Qualquer coisa você avisa. Tá, joia. Então, é isso. Eu vou beber uma água e ver o que o Ricardo falou. Que órgão feliz as editoras? Não tem órgão. É o próprio sistema. O que acontece também é exatamente o mesmo movimento. Pensa só, no mesmo congresso científico, se os pesquisadores se encontram, né? Eu acabei de ficar sabendo, meu artigo... O fulano veio me contar aqui que meu artigo foi negado. Como é que ele sabia tal? Ele saiu. Eu vou continuar tomando meu café e vou continuar indo nas rodinhas. O que acontece? A fofoca acontece.
né? E a comunicação informal, ela existe. Então, eu já vou dizer, olha, aquele ali negou e eu acho que foi pessoal. Não dá muito tempo, toda a comunidade também sabe quem foi o pesquisador que está deixando o ego, os julgamentos e está destoando na parte ética. O próprio sistema ele tem se regulado bem. O que a gente sabe é das negativas, não tem muitas ferramentas métricas para você julgar, mas como editor você começa a ver se o seu revisor ele está negando 500 artigos e todos eles é da USP e o cara só aceita da Federal do Rio de Janeiro, você vai chegar nele e falar assim, e aí, qual é que é? Porque as pessoas são várias pessoas, é difícil ter duas que concordem. Então, aí o próprio sistema vai se regular. Então, não é nada muito preocupante. Agora, você também pode dar uma olhada. Você escolheu uma revista, você vê o sumário, você vê a lista de autores. Normalmente, os metadados já tem lá de qual é a instituição, isso e aquilo. Você já consegue entender se... Eu me perdi. Se só está tendo publicação da própria instituição, também é uma problemática. Mas as grandes revistas, com fator de impacto alto, a própria comunidade, um Qualis alto, a própria comunidade científica já faz esse julgamento dos critérios e da ética dos editores e tudo mais, e já vai filtrando. Não é nada muito grave. A gente só não pode idealizar e achar que a aplicação prática é perfeita. Mas isso a gente ainda discutiria no ciclo 1 e no ciclo 2, né? Do ciclo 3 a gente vai falar mais da parte prática mesmo de desenvolvimento do repositório. Então, pensar na política. E aí, o repositório tem a ver com a divulgação desses conteúdos e não da publicação em si. Então, você pensa, um pesquisador, ele fez a pesquisa, aí ele vai redigir um manuscrito, vamos determinar que vai ser um artigo para ficar mais claro. Ele vai redigir, aí ele vai ter que decidir se ele faz o quê? Se ele publica da cabeça dele, em alguma base de dados, em algum lugar que aceite um pré-print, onde as pessoas e a própria comunidade acadêmica faz comentários, só que ainda assim ele não vai parar ali, ele vai continuar aprimorando aquele manuscrito até ele poder fazer uma submissão num periódico científico. A partir dessa submissão, vai ser feita a revisão por pares, a revisão do artigo se for necessária, a publicação do artigo. Publicou. E agora? E agora a gente vai pensar no repositório. As instituições, as universidades, os institutos de pesquisa precisam divulgar isso. É tendência que todas essas instituições tenham repositórios institucionais próprios. E aí, como que isso vai ser implementado é o nosso grande mistério, é a nossa grande descoberta do ciclo 3. Então, tem que pensar na política, tem que pensar quem vai cuidar disso, quem vai alimentar isso, quem vai gerenciar, como que isso vai ser feito, né? Então, são várias nuances aí, até de fato um repositório estar público e disponível na internet. Além de missão, de política, de equipe, é importante que a gente determine, ou que a equipe determine que tipo de software vai ser usado. O mais utilizado é o DSpace. A nossa pretensão na disciplina não é torná-los aptos a dar um repositório no DSpace, nós não temos esse nível de profundidade, até porque essa parte tecnológica envolve outras competências, e a gente sabe que nem todo bibliotecário vai se desenvolver para esse caminho. Mas o DSpace é o mais utilizado, não é o único, mas é o mais utilizado no Brasil, é o mais incentivado, então a gente vai acabar falando mais do DSpace. Para repositórios. Prof. Diga, Cami. Esse aí que tu fala do íntima. DSpace, esse aí.
tá? Ele é utilizado somente em biblioteca? Não, ele é um software para repositório de dados, para base de dados. Ele nem substitui um catálogo de bibliotecas, na verdade. Ele vem ali para fazer o repositório institucional ou o repositório de outros dados. Ele é utilizado na parte da computação também, para outros conteúdos. Ah, tá bem. Tá bom. E a vantagem dele é que ele mantém, ou ele foi elaborado, enfim, com a mesma estrutura do que a gente já está habituado no nosso universo da biblioteconomia, porque ele permite a criação das relações, das coleções, do vínculo entre, como chama, das subcomunidades com as coleções e os próprios itens. Então, essa parte de hierarquia que vocês acabam vendo na representação descritiva, na própria representação temática, acaba sendo possível de ser aplicado também por meio do DSpace. Aí é onde eu faço o comentário. No CRC, o DSpace ele é apresentado de modo mais prático. Então, ele é citado e aí já é explicado as vantagens, por que ele é utilizado, quem incentivou, isso e aquilo. No capítulo, lá naquele capítulo, nos capítulos daquele livro, sobre os repositórios digitais, aí tem um pouco mais de aprofundamento sobre isso. Ainda que no CRC tenha um modelo dos metadados, enfim. Então, eu acho que para você ter uma detalhação melhor sobre esses softwares, como eles são aplicados, o capítulo está um pouco mais detalhado do que o CRC. Então, compensaria, é a minha sugestão, que vocês façam essa análise especial aí dos softwares com base naqueles capítulos. Então, pega o nome do DSpace e anota o que ele faz, para que ele serve. Sabe, o basicão, assim, tipo, para ter um catálogo mesmo. Se eu quiser um software para isso, qual que eu vou usar? O DSpace. Se eu quiser um software para isso, não. Se eu precisar determinar um padrão de metadados, aí tem o Dublin Core. E o que cada um faz, porque padrão de metadados não é software. Enfim, são alguns conceitos que, para quem não está habituado com essa parte digital, pode parecer assustador, alguns nomes, alguns conceitos, mas tem nome e tem definição, gente. Esse é o momento em que vocês podem fazer suas anotações e tentar decorar mesmo o que é isso e o que não é, enfim. Para quem tem facilidade vai fluir de um jeito, e aí para quem tem dificuldade com essa parte de computação, acho que o caminho é tentar traduzir isso que os softwares fazem, né? Para tentar ter o básico de conhecimento, e ainda que vocês sejam escolhidos por uma equipe de repositórios institucionais, podem falar, eu não sei nada sobre mexer no DSpace, mas eu sei que o DSpace existe, não passo vergonha quando as pessoas falarem, é DSpace, você fala, já ouvi isso aí, esse é o caminho. Para aprofundar, aí é um outro tipo de estudo, né? Mas os materiais estão lá. Então, quando a gente fala de DSpace, a gente está falando de software para repositórios institucionais. Professora, eu tenho uma dúvida. O Diga, DSpace é totalmente gratuito? Ele é gratuito e livre. Gratuito, né? Então significa que você não compra para acessar, né? Você não precisa pagar para ter acesso e que o código também é aberto. Então, se você precisar fazer adequações, a própria comunidade sugere mudanças. Um software livre, ele é mais do que ser gratuito, entendeu? Você tem acesso ao código-fonte dele e tem uma equipe, não é bem uma equipe, não é paga, entendeu? É a própria comunidade da computação que usa essa parte de programação, que mexe com isso, já autorregula. Então, às vezes você tem uma dificuldade, existem fóruns para tirar dúvida, existem wikis, mas o software é livre. Eu tenho vontade de me aprofundar, porque na nossa instituição não tem repositório institucional. Precisa muito. Principalmente quanto à entrega de TCC, né? Porque a gente ainda está naquele período de receber em CD. Hoje em dia, o pessoal coloca um repositório. Né?
É um caminho. Eu gosto muito dessa parte tecnológica, mas eu também acho que é um caminho para um bibliotecário. Trilhar sozinho é muito desafiador, porque você vai ter que decidir ser outro profissional. Nada te impede, né? Professora, também tem uma dúvida a respeito. Diga, Bia. Eu tô íntima de vocês hoje. Desculpa, Beatriz, mas a que já foi. Não, tudo bem. É o seguinte, em relação à questão dos repositórios para TCC, vamos supor, uma biblioteca está, como o caso aí da colega, né? Ele está recebendo um ECD, ou então tem arquivos ainda que são em papel, né? Nas pastinhas. Como juridicamente essa biblioteca pode se garantir com esse conteúdo, levando em consideração que, por exemplo, na época que eram as pastinhas, ainda era papel, que não existia ainda naquela instituição a questão da autorização do conteúdo. Então, se o repositório ele vai poder fazer a digitalização desse conteúdo e disponibilizar, e em relação também aos alunos, que eles depositam um TCC, mas a íntegra do TCC vira um artigo a ser publicado. Se teria esse conflito, né? Se o aluno ele pode falar assim, não, olha, eu publiquei meu TCC numa revista X, ou nos anais de um congresso, retiro do ar. Essas são as nuances e as complicações, né? Então, vamos falar de duas coisas. A Leilane disse a respeito dos TCCs enviados em CD, né? A maior problemática, além de não ter o livre acesso, né? Não ser fácil acessar esse tipo de coisa, então, para a pessoa consultar o TCC, ela vai ter que ir lá na instituição, pegar o CD e usar no computador, então não é para todo mundo em qualquer lugar. É a questão da preservação mesmo desse conteúdo. Então, isso também está sendo discutido no material. Então, quando você está pensando em objetos digitais ou analógicos, ou enfim, num livro a gente já tem muito claro como isso funciona. A gente vai botar lá na biblioteca, tem que ver se não vai ter fungo, mofo e se não vai pegar fogo. Nossa, muito superficialmente, gente, vocês me perdoem, mas é mais ou menos isso. Né? Mais complexo e sério o negócio, mas enfim. No digital, você também tem outros N aspectos para olhar. Uma das problemáticas do CD é, inclusive, o risco de isso ficar, aliás, de estar obsoleto. Se você falar, Marcela, abre esse CD aqui para mim, eu vou dizer, na minha casa não dá. Meu notebook não tem leitor de CD e meu computador também não. Era isso que eu ia dizer, a dificuldade de muitos alunos que as máquinas hoje não têm entrada para CD. Isso. Como é que esse aluno vai ver isso? Isso. Então, é complicado. Ali na USP, na Escola de Engenharia, eles ainda recebem o CD. E aí o desespero é do aluno mesmo. Eu preciso gravar o meu CD. Como que eu gravo um CD? E aí a instituição deixa um computador que tem leitor e gravador de CD para os alunos usar para fazer isso. Então, existe essa burocracia. Isso também precisa ser pensado. Então, é um caminho mesmo nesse mundo de rápida obsolescência ou de obsolescência programada. Ai, que termo lindo, eu amo. Saudades. Tanto que na nossa biblioteca nós temos 2 computadores. Um tem entrada de CD e o outro já não tem. Então. E aí, quando eles querem pegar, não, vamos usar aqui, já tem. Isso. Porque é o jeito, não tem. É o jeito. Né? Mas num curto espaço de tempo, você pode perder acesso a todos esses CDs, mas o tipo, né, o objeto físico em si está lá e está preservado. Então, você manter uma máquina na sua instituição que tem um leitor de CD, que está em dia, está em ordem, às vezes é suficiente, uma máquina e tudo mais. Então, a gente fala de preservação e isso também precisa ser pensado, porque o custo de implementação de um repositório não é tranquilo. Se você é a única funcionária e você está lá desenvolvendo isso, você é bibliotecária, você não tem hoje formação técnica, tecnológica, de ensino superior, prática, para desenvolver um repositório no DSpace, por exemplo. Então, você vai ter que se aperfeiçoar, vai ter que estudar, vai ter que desenvolver até conseguir implementar isso. É um custo, investimento de tempo e de dinheiro.
mas precisa ser pensado pelo bem da preservação digital e pelo bem da disseminação do conhecimento que está sendo produzido pela sua instituição. Então, esses são os aspectos. Quando a Beatriz traz para a gente outros conceitos, então a instituição passou por uma mudança. Estava tudo no papel e agora ela quer colocar digital. Ela pode? A resposta é não. Para você colocar lá no repositório, você precisa ter o termo. Tá lá no material também está escrito, não sei se está no ciclo 3, na unidade 3 ou na 4. Você precisa que o autor ceda ou conceda o direito de uso, acesso, download daqueles materiais para estar disponibilizados na íntegra num repositório. Então, o que as instituições podem fazer é tentar localizar os alunos passados e tentar dizer, viu, deixa aqui, ó, vou digitalizar, vou colocar, assina aqui para mim. Mas no nosso caso, os nossos alunos já entregam com esse termo assinado. Isso. Então, na sua instituição, eles já estão mais à frente. Existem instituições que não pensaram nisso. Aí, existe o que a regra manda e existe o que as pessoas fazem. Pode falar, Bia. Inclusive, isso foi uma discussão entre mim e um professor, porque ele atestou com todas as letras que a partir de sei lá quantos anos, todo conhecimento produzido pela instituição, ela pode, por conta própria, distribuir esse material. Eu não quis debater assim, porque eu acho que não, por exemplo, igual no caso que a colega falou. Isso, a pessoa já entrega o TCC com um termo de consentimento, né? Isso, a nossa instituição, que também passou por isso recentemente pelo CD, quem entrega o CD entrega junto o termo de consentimento. Isso. Eu não sou especialista. Eu quero até perguntar para outra colega se os alunos dela ficaram resistentes, porque na verdade, às vezes eles se tornam muito resistentes. Só um orientador que chegou e disse para mim que não queria que colocasse no repositório. E aí eu disse, não tem problema, eu não vou nem cadastrar seu TCC. Eu não, né, a bibliotecária, eu não vou nem cadastrar seu TCC aqui. Mas a gente só recebeu o termo só para formalidade. Mas eu já disse para a bibliotecária, eu expliquei para ela que ele não queria que publicasse, e ela disse só para colocar essa observação. Mas os outros entregam de boa. Eu não sou especialista na lei de direitos autorais, então não sei rebater legalmente se aquilo que o professor disse para a Beatriz está correto, se tem aí um tempo. É possível que tenha, porque depois de um tempo as obras de livro viram domínio público, né? Então é possível mesmo que isso possa acontecer, mas não vai ser num tempo curto, não é 2, 3 anos da defesa. Então, acho que compensa, Beatriz, se você está lidando com isso, né, no trabalho, no estágio, não sei, dá uma olhadinha direto na lei. Eu não vou lembrar a lei de cabeça, mas ela também está descrita no CRC. Qual que é a lei de direitos autorais mesmo. Compensa olhar o que a lei diz. A lei ela é mais branda quando é uma pessoa física ferindo direitos autorais e ela é um pouco mais rígida quando é uma instituição e quando tem fins lucrativos. É disso que eu consigo falar com propriedade, mas compensa dar uma estudada direto na legislação. Eu conheço instituições que passaram, no caso específico de teses e dissertações, passaram por cima da ausência de termos de trabalhos lá de 1970, 1980 e divulgaram tudo. E falaram, se vier um processo, quando vier a gente vê o que faz, mas instituições grandes. Então, a gente sabe como a legislação também funciona. Às vezes até um processo, até alguém reclamar, tá lá. E aí se um autor específico entra em contato e fala, olha, não quero, também você pode retirar. Qual é o benefício ou o malefício para sua instituição de perder um ou não perder, né? Ou deixar uma pessoa insatisfeita, enfim, eu acho que são coisas que precisam ser definidas na política. A Inaê já fez o trabalho lindo de procurar ali, ó, no artigo 41,
os direitos patrimoniais do autor perduram por 70 anos, contados de 1º de janeiro do ano subsequente do seu falecimento. Nossa, é isso mesmo? Gente, é muita coisa. Eu achei que ia ser um pouquinho menos, mas ok. Então, a pessoa tem que morrer e ainda passar 70 anos, tá? Então, eu acho que vai demorar um pouquinho para poder liberar essas TCCs. O que também precisa ser levado em consideração para levar isso a ferro e fogo é, por exemplo, os prejuízos. Então, eu sei de cursos de engenharia civil, porque eu sei muito sobre isso, que não liberam TCCs que forem de projetos estruturais, porque o TCC é um trabalho investigativo de pesquisa, por mais que seja feito por engenheiros civis, não é atestado, né? Não tem um engenheiro responsável, e isso estando público num repositório, numa base de dados, pode fazer com que pessoas civis, não pesquisadores, utilizem esses projetos para a construção de casas e prédios e pontes e N coisas, e aí a gente tem um dano estrutural, porque às vezes o TCC foi aprovado com nota lá 6, tem um montinho de falha, para não falar um montão, não é, o projeto em si não é apto para ser colocado em prática, ainda assim não significa que a pessoa reprovou enquanto trabalho de conclusão de curso. Então, alguns cursos eu sei que optam por determinar lá que seus TCCs que envolvam projetos estruturais não fiquem públicos, por uma questão de saúde pública. Aí você vai pensar, sei lá, na farmacologia é outra coisa que às vezes a gente tem que olhar e falar assim, será que o TCC público é um bem para a sociedade ou é um mal para a sociedade? Porque você vai falar, sei lá, as pessoas fazem receita de álcool em gel, e aí de repente você não é química ainda, né? Nem farmacologia, não sei, enfim. Aí você vai ter um TCC lá que fala a receita é essa, quando na verdade o TCC é da administração, então está falando de compras e vendas de insumos, enfim, não está falando da receita em si, não foi atestado por um responsável, enfim, eu acho que existem nuances de conteúdo que precisam ser refletidas antes do momento da disponibilização, tal qual a revisão por pares. Então, largar tudo 100% talvez é um caminho que não seja esperado de uma biblioteca, né? E eu pulei a mensagem da Samantha, não foi de propósito, é porque ela pediu para eu falar a respeito dos softwares e dos sistemas que estão na matéria. Eu vou falar assim, pode ficar tranquilo. A Maria de Lourdes disse a respeito da qualidade da pesquisa que o autor faz. É verdade. E do nível investigativo. Se a gente estiver falando que a intenção da disciplina, do TCC, é a formação de um pesquisador, a estrutura do trabalho vale mais do que o conteúdo. De modo muito simplificado, tá, gente? Pelo amor de Deus. Agora, se a intenção é uma formação prática, técnica, talvez o conteúdo seja mais relevante do que a forma como foi escrita. Então, depende muito da missão da própria instituição e do propósito daquela disciplina ou do contexto em que aquilo foi produzido. A gente não pode fingir que todos os TCCs, de todas as instituições de ensino superior são incríveis, inovadores e de altíssima qualidade. Seria negligenciar a realidade que a gente conhece. Então, eu acho que há um cuidado dessa política de publicar tudo. A respeito de ceder direitos, a Beatriz tinha falado também a respeito de conteúdo, né, de trabalho de conclusão, seja TCC, tese de dissertação, que está sendo publicado na íntegra num artigo científico ou num congresso. Aí o aluno pode solicitar o próprio embargo, que também é um conceito que a gente viu. Também existe tanto para pedido de patente, por questão de inovação tecnológica, quanto por direitos autorais. Na íntegra, não é muito comum o aluno publicar numa revista o seu TCC na íntegra. O que a gente sabe que existe algumas áreas em que o TCC já é um compilado de artigos, então cada capítulo é um artigo que ele publicou em um lugar. Aí, esse trabalho, uma vez que o autor submeteu para uma revista, ele está cedendo os direitos autorais daquilo para as políticas da própria revista.
Então, ele perde o direito. Existem revistas que liberam, existem revistas que não liberam. Existem revistas que você nunca vai poder publicar o seu artigo, porque ela vende o seu artigo e o direito é dela, comercial, porque você, no minuto que submeteu, você cedeu. Houve casos na prova em que o pessoal disse, o autor vende. Não, ele não vende. Pesquisador não ganha dinheiro por publicar artigo, não. Não ganha. Ele cede os direitos do seu artigo para as editoras. Quem ganha dinheiro são as editoras. Tá? Então, é uma questão de movimento de ciência. Em alguns casos, sim. Em alguns ainda não. Mas tem pesquisador agora no movimento, no fortalecimento desse movimento de acesso aberto, algumas revistas estão dizendo, beleza, eu não vou vender para ninguém. O acesso é livre. Você só paga para publicar. E aí ela está lucrando no começo e não no final. Isso também existe. Mas lucrar, ganhar dinheiro em escrever artigo não existe, não. Não existe, não. Não artigo científico, não no universo científico. Né? Outro tipo de artigo é possível. E aí, quando a gente está falando de repositório, então, o DSpace é um software para isso. E aí, o que você precisa estabelecer, além do software, são os padrões de metadados que você vai utilizar dentro do seu sistema, do seu software. Então, o padrão de metadados, de nome mais bonito e que também é muito utilizado, é o Dublin Core. Alguém sabe de outro padrão de metadados? Está lá no material, só para eu interagir com vocês. Um que vocês veem aí na disciplina da professora Gabriele, eu nunca sei. Eu acho que é o da Gabi. É o MARC. O MARC é um padrão de metadados também, que a gente vê mais nos catálogos digitais, nos catálogos das bibliotecas. Então, catálogo digital e não repositório institucional. O MARC é outro padrão de metadados. Dentro do nosso contexto da biblioteconomia, o que são os metadados? São os campos, são as etiquetinhas para cada tipo de informação daquele documento. Então, tem autor, tem título, tem dados da publicação, e eu não vou nem fingir que eu sei o nome dos campos do MARC para não falar besteira. Olá, Alexandra, seja bem-vinda. Não vou detalhar. Lá no material tem uma foto que são os padrões de metadados no formato do Dublin Core, né? Que o Denilson apresenta para a gente. Então, são as informações, as etiquetas, os campos que o seu sistema, que o seu software vai ter para caracterizar e para detalhar determinado documento. Por que essa é uma etapa importante? Tanto no uso do MARC, quanto no uso de do Dublin Core ou de outro padrão de metadados. Se você estabelece os padrões de metadados adequados, o seu software vai te oferecer as informações que você precisa. Se você esquece de colocar título no momento que você está elaborando esse sistema, está preparando seu sistema, e aí você deleta o campo de título, você vai ter toda uma biblioteca de dados, um repositório digital, que não tem um metadado essencial para a identificação, para a categorização daquele documento. Então, essa é uma etapa importante, ainda mais porque cada tipo documental tem uma especificidade. Então, eu já vi sites, não só no DSpace, mas eu já vi pessoal da computação que fica tentando fazer banco de dados aí para bibliotecas digitais, só que não de bibliotecas físicas, sabe? Biblioteca de empresa, biblioteca de instituição, coisa interna ali. A pessoa esquece de metadados importantes, aí de repente, sei lá, não tem idioma. A pessoa fala, autor, título, idioma. E aí, de repente, daqui 10 anos, ele quer saber quantos trabalhos, quantos documentos eu tenho que estão em inglês. E aí você não sabe mais, porque você não foi alimentando isso ao longo do tempo. Como que você vai saber? E aí, quando a gente fala de metadados e de repositórios, eu sugiro o exercício para vocês compararem o repositório institucional da USP. Então, procura repositório institucional USP e repositório institucional da Unesp.
A interface, interface a gente está falando de arquitetura da informação, só que só dá para ter essa interface se você alimenta os metadados corretamente. No repositório da Unesp, você tem filtros. Como para fazer compras digitais, sabe? Aquela barrinha lateral, você consegue já ver os filtros por departamento, por idioma, por tipo documental, por agência de fomento. Então, todos os artigos que foram decorrentes de recurso FAPESP já está claro lá no Unesp. Você consegue filtrar por agência de fomento. Aí você olha no da USP, você não apanha, né? Mas você tem que ficar caçando a informação para descobrir qual é o tipo documental que está sendo indexado, que está lá, que faz parte da coleção. Então, tem TCC? Não tem TCC? Então, assim, são nuances que, quando você estiver fazendo parte, se você estiver fazendo parte de uma equipe, você precisa pensar que tipo de metadados, quais serão os padrões a serem preenchidos, ou que tipo de informação sobre os documentos você quer que seja registrado. Uma vez que for registrado e categorizado, você consegue melhorar seu software e a interface dele. Mas isso é pensando previamente, sabe? É quase olhando lá nas referências, quais são os elementos essenciais, você estabelecer isso, quais são os elementos complementares. E esses padrões de metadados são determinados também, tem critério, claro que a gente tem a chance de adaptar, de usar de um jeito mais coerente com a sua necessidade, mas existem já critérios pré-estabelecidos e padrões já muito utilizados aí neste universo digital. Então, o Dublin Core tem lá, tem modelo, tem as etiquetas, você chama do que quiser, campo, etiqueta, qualificador, são os metadados. É importante que a gente delimite que cada tipo documental pode ter um processo, então é possível que vocês determinem que num repositório, nas teses e dissertações sejam feitos o arquivamento direto pelo autor, e artigo que tem que olhar lá a questão de direitos autorais, se a revista deixa ou não divulgar, fique com uma equipe responsável. Não precisa ser uma única decisão para todos os tipos documentais. Você pode fazer isso por tipo documental, por departamento, por uma série de coisas. E o fluxo de trabalho, quem vai fazer o quê, o que vai ser feito primeiro, também tem que ser definido antes do negócio estar na prática. Né? Depois que está pronto, é muito mais caro e muito mais difícil de corrigir. Falando da submissão, então, a gente tem dois tipos, que são o autoarquivamento e o arquivamento feito por uma equipe, seja de bibliotecários, estagiários, funcionários, enfim, de uma equipe do repositório. O que é o autoarquivamento? É quando o próprio autor faz o arquivamento do trabalho. Então, autoarquivamento sou eu arquivando, sou eu registrando, sou eu cadastrando as minhas produções naquele repositório. O arquivamento por outros meios, por equipe, aí a pessoa vai fazer de modo automatizado, tirando as bases de dados, a equipe de bibliotecário vai fazer isso manualmente, então eu passo por uma equipe e a bibliotecária cadastra. Acho que foi o que é a forma como é ali na biblioteca da Leilani, né? O pessoal deixa com a bibliotecária e a bibliotecária, com a quase bibliotecária. Eles entregam para a gente e ela vem e cadastra. Ela mora fora, não mora aqui. Isso, então fica assim, né? Depende da instituição, depende do tamanho da equipe, depende do volume de trabalho, tudo isso depende muito do universo onde vocês estão inseridos. A licença e a autorização para disponibilização, ela precisa ser pensada assim, por questão de processo, por questão de responsabilidade. A responsabilidade dos documentos que estão num repositório continuam sendo do autor do documento. O repositório, ele é apenas, ele tem a concessão, ele só está disponibilizando, ele não é responsável pelo conteúdo, pelo conteúdo mesmo, da propriedade intelectual, enfim, daquilo que está sendo registrado naqueles documentos. Alguma pergunta?
Eu tô falando faz 1 hora já, mas tô bem. Vocês jantaram direitinho? Eu comi antes, pra não ficar com fome. A de ontem eu não comi, era 10 horas, eu estava querendo comer um dragão. Ou eu era um dragão, não sei. Então, o processo de disponibilização na coleção também tem todas as etapas lá no material. É bom que vocês compreendam mais ou menos a nomenclatura e o que significa. Então, se você estiver falando de validação de uma submissão, é uma etapa do fluxo de trabalho. O que isso significa? Né? É para você ter a confiabilidade, para você garantir que o aluno que fez o próprio, né, o autoarquivamento do próprio trabalho, será que ele anexou mesmo o PDF do trabalho dele ou anexou um boleto? Anexou um trabalho? Quantos trabalhos errados a gente recebe de portfólio? Manda na minha disciplina o trabalho do outro professor. Vai receber atividades complementares, a gente anexa o arquivo errado. Quem nunca anexou um arquivo errado na vida, né? Então, talvez alguém que seja cuidadoso. Eu sempre corro esse risco. Mas a etapa de validação de uma submissão, ela é muito importante para a confiabilidade. Então, você pode deixar todos os usuários fazerem o autoarquivamento dos seus produtos, né? Dos seus documentos? Pode, mas você vai ter uma equipe de pelo menos de validação para garantir isso, porque quando você deixa o próprio usuário, né, o próprio autor, responsável por cadastrar, detalhar os metadados, anexar os arquivos, fazer a submissão, validar, até ficar público, é uma única pessoa. A chance dessa pessoa conferir de verdade e não cometer, e assim, corrigir as próprias falhas é menor. Então, deixa uma equipe, deixa um funcionário responsável, pelo menos, pela etapa de validação, que é onde vai olhar os metadados, ver se autor é autor, título é título, e ver se o arquivo disponibilizado é compatível com as informações que estão descritas lá nos metadados. Faz sentido? Pelo menos essa etapa, né? Se todas as outras ficar para o próprio autor, que essa fique para uma equipe responsável, de preferência um bibliotecário, né? E aí, durante a validação, tem a própria revisão, o tratamento, que é muito parecido com o que a gente já faria, né, na parte de tratamento dos materiais impressos nas bibliotecas. Então, o próprio cadastro, a própria análise dos conteúdos, de representação temática, representação descritiva, é um processo que passa mais pelas ações e atividades de um bibliotecário. Então, faz sentido que seja esse tipo de profissional que esteja pelo menos nesta etapa de um repositório institucional. E para garantir o que a gente gosta mesmo, que é a integridade do registro e a padronização. Existe propósito, existe valor. Esse semestre eu também estou na tutoria daquela disciplina de pesquisa bibliográfica e normalização, então a gente está falando muito do valor para a sociedade de itens normalizados e padronizados, e para o nosso repositório não é diferente. Se há padrão nos registros, a qualidade, a confiabilidade nos indicadores, a credibilidade é maior para os usuários no geral, então há valor na padronização e na integridade dos registros, né? Na veracidade e qualidade das informações. E aí, por fim, tem o depósito. O depósito é o nome que se dá para quando isso de fato fica disponibilizado no repositório. Então, foi depositado, foi publicado, está disponível, já passou por todas essas etapas. Às vezes a gente fica tentado a dizer que o depósito é o momento do autoarquivamento, não é? Autoarquivamento. O depósito, nesse nosso contexto, está falando já de todas as etapas feitas e já está disponível, tá? Então, é outra coisa que às vezes a gente fica tentado a interpretar de outra forma, mas neste contexto acaba assumindo esse significado. Então, quando a gente fala de custos
para o repositório, a gente não tem que pensar só no custo do software, mesmo se vocês decidissem criar um repositório no Dspace com um padrão de metadados gratuito, né, que está disponível na internet, enfim, esses não são os únicos custos envolvidos. Então, envolve equipe, envolve a questão de hardware, então, onde isso vai ficar... Eu ia falar depositado, né? Mas onde que fica registrado, quais são os servidores, o quanto custa para manutenção, que tipo de computador, que tipo de servidor, que tipo de armazenamento Já tô pensando nisso, o que eu vou fazer, Daniel? precisa ter feito. As melhores pessoas para dar esse tipo de resposta são os profissionais na área da computação, da tecnologia da informação. Se vocês perguntarem para mim que tipo de servidor tem que ser, eu vou dizer, não sei, vamos procurar lá uma pessoa dessa área. Não é obrigatório para que os bibliotecários dessas equipes tenham essas respostas, tá, gente? Equipes multidisciplinares fazem esse projeto funcionar. Não só bibliotecários, não só pessoas da computação no geral, se é um engenheiro de software, se vai ser um técnico de computação, aí vai da complexidade e da competência da pessoa, mas advogados para vir discutir aí claramente até que ponto a gente pode ser processado por disponibilizar, por quebrar os direitos autorais lá da revista, lá da Noruega, enfim. São equipes multidisciplinares mesmo. A gente acaba assumindo responsabilidades de ter respostas sobre esses outros aspectos mais superficiais, né? Se vocês apertarem mesmo e falarem, e aí, pode ou não pode? Qual que é a multa que você tem? Que processo você leva ao judicial de divulgar? Não sei. Vamos chamar um advogado. Tem muita dúvida com relação à Eu acho muito bom. Digital também. Porque a biblioteca digital tem muito material na internet, mas nem todos eu vou poder pegar, né? Tem isso. E aí eu tô vendo em você, Leila, né? Uma coisa que agora estou me dando conta. Eu trabalho numa instituição pequena, né? E aí eu quero tudo. Eu quero fazer repositório, eu quero criar isso, eu quero aquilo. E quando você vê, pelo menos a minha equipe é pequena, sou eu mais 2 pessoas, incluindo bibliotecários. Então, assim, às vezes a gente está começando a ver agora tantas possibilidades que a gente pode atuar, a gente quer abraçar tudo. E a gente, tipo assim, quando eu pensei em repositório, eu pensei, gente, vou fazer isso aqui, vou levar para ela, a gente tem que conseguir fazer bibliotecário e mais 2, só somos 3 também. E eu já até comentei com ela, nossa, nós deveríamos ter um repositório, não sei o quê, porque o MEC toda vez que vem pergunta sobre repositório. E aí ela, mas dá muito trabalho e tal, e tal, e tal. Ah, isso é verdade, dá muito trabalho, mas a gente tem que fazer um dia, né? Eu acho assim, ó, aí é muito pessoal e vai além do que o próprio conteúdo está dizendo, né, gente? A gente não consegue abraçar tudo e a gente precisa entender a necessidade do usuário de vocês, tá? Uma instituição como a Unesp, que é uma das pioneiras e um dos repositórios de maior qualidade, quantos bibliotecários eles têm? Infelizmente, acho que eu não vi se o Luiz conseguiu voltar, mas acho que o Luiz trabalha numa Unesp, a Érica também é em outra Unesp, então a Unesp tem campus no estado inteiro. Tem diversos bibliotecários. Eu conheço uma meia dúzia e olha que eu conheço pouco, entendeu? Então, assim, é muita gente, não são só bibliotecários, tem funcionários públicos com dedicação exclusiva da área de computação, setor de tecnologia da informação e comunicação já pré-estabelecido. Então, assim, a USP também tem, a Unicamp também tem, a UFMG também, as federais no geral, não só a UFMG, enfim. São grandes instituições que carregam esse peso do acesso aberto da produção científica brasileira e que precisam estar em consonância com o movimento do acesso aberto, como isso está andando no mundo. A gente está falando de grandes produtores de ciência, né? Pequenas instituições, às vezes, têm soluções pequenas que correspondem. Então, às vezes, a inclusão no próprio catálogo da biblioteca, você já tem o cadastro do registro, né? O registro desse material. Você pode registrar livro. Você tem um CD. Por que não cadastrar o CD como item da biblioteca? E aí você vai ter lá um código, cadastra como material mesmo da biblioteca. E aí você já vai ter
essa documentação, esse registro e vai atender a sua necessidade. Nem todas as necessidades digitais de uma instituição são respondidas com o repositório institucional. Pelo menos agora, onde ainda não são respostas fáceis, né? Em alguns, em algumas coisas a gente vai olhar a ficha catalográfica, às vezes, é de um livro, você bota no Google, já tem 500 opções. Não é o melhor caminho, mas já está lá, já tem muita coisa. O repositório institucional, professora, só um minutinho, é uma tecnologia pequenininha ainda, tá nova, então às vezes é mais difícil a gente nadar contra a maré. Diga, Graziela. Grazi, eu tô muito íntima de vocês hoje. Vou abreviar o nome de todo mundo, diga. Isso, pode abreviar, não tem problema não. Na instituição que eu trabalho, a gente não tem um repositório, né? Mas a gente tem a biblioteca digital, que é onde a gente adiciona as teses e dissertações dos alunos que autorizam a publicação. A gente faz assim. E quando eles não autorizam, a gente coloca só o resumo dela, né? Isso. Aí, se alguém quiser entrar em contato daí com o autor, entra. Aí o PDF fica completo nos que autorizam. Sim. Dá para baixar. Isso, dá então. para baixar. Às vezes é uma solução mais prática e que responde às necessidades da instituição. Não precisa correr para colocar um repositório. Aliás, né, se você for ver se a única produção da sua instituição envolver teses, dissertações e tudo mais, talvez esse seja o caminho mais eficiente. E aí a gente já pega o gancho e aí a gente já vai falar, a gente tem softwares de bibliotecas do mesmo jeito que o DSpace é aberto, né? Você tem software de biblioteca que é pago e tem software que é gratuito, que tem software que é livre. Qual é a grande diferença de um e de outro, além do custo, né? Quando você compra um software, então se você for colocar o Pergamon na sua biblioteca, o Pergamon é um software, tem um nome lá? Esqueci. Tá em algum lugar aqui. Não vou lembrar não. Um software proprietário, olha que nome bonito. O que você ganha quando você compra o software? O software está pronto. O software ele vem com um manual de instruções, ele vem com um suporte técnico. Provavelmente, se você comprar, você tem treinamento. Você tem pelo menos um treinamento. Não sei como está sendo a proposta do Pergamon hoje em dia, mas você tem um acompanhamento de uma empresa, já que você está dando dinheiro para ela para usar esse software. Deu algum erro, você vai avisar a empresa, eles vão movimentar a própria equipe e essa equipe vai corrigir o erro dentro do software e te dar uma nova versão. De novo, dependendo do que você comprou. Às vezes você compra a versão tal e não tem direito, né, às atualizações. Não sei especificamente do Pergamon como está funcionando. Mas um software pago, um software proprietário, é isso. Um software livre, você não paga para usar, você tem uma flexibilidade maior para adequar, então o código é livre, você pode programar e fazer correções, edições nele, de modo a atender a sua necessidade. Qual é o problema? Você precisa fazer isso. Então, se você tem uma equipe, se vocês conhecem programadores ou profissionais dessa área, vocês vão ver que eles preferem, se eles são bons nisso, eles preferem softwares livres. Eles vão olhar o código, vão ajustar aquilo que precisa. É uma comunidade ativa, então, normalmente softwares livres têm páginas de fórum, onde sugestão, às vezes um dá sugestão, o outro tá lá, vai lá, programa. É uma comunidade que se autorregula, então tem vantagens. Mas para a gente que não tem essa habilidade da programação, fala, poxa vida, o que eu vou fazer? Então, às vezes, compensa. O custo de pagar um software que está pronto e que tem uma assistência técnica é menor do que o custo de você tentar desenvolver do zero, que leva um tempo danado para você programar, organizar e aprender a mexer no software, e normalmente está em inglês, que é livre, o código é aberto, normalmente os termos, enfim, nessa parte de programação são em outro idioma. Então, são nuances que a gente precisa pensar.
das vantagens. Sobre o Pode falar. BibliLivre. Você acha que o BibliLivre é bom para utilizar? É um software bom? Ele é livre, né? Ele é gratuito. Eu acho que tudo é bom dependendo do seu propósito, entendeu? Desde a minha época de graduação, eu escuto o pessoal mais da área de programação e no material também tá lá, tanto na parte do Denilson quanto no livro. O pessoal gosta muito do Corra. Uhum. Eu, honestamente, não sei te dizer qual, né? Eu diria teste os dois. O BibliLivre, por ser nacional, por estar em português, por ser utilizado, é útil. É o que vocês usam, acho que na disciplina da professora Gabriele, o pessoal que estava tendo que fazer o estágio também. Para eu testar, para ficar usando, eu entrei até em um grupo do Ele não é BibliLivre. ruim, né? Ele não é ruim. Pronto. Ele atende às necessidades. Diga, Maria Júlia. Eu baixei o BibliLivre, nós estamos organizando uma biblioteca na igreja que eu frequento. Uhum. Eu baixei o BibliLivre, tentei utilizar, só que ele chega num ponto que ele trava. Ele não te dá acesso. Então, ele tem o nome de BibliLivre, mas ele te bloqueia em algumas questões ali. Pelo menos, ou eu não soube usar, mas assim, foi várias tentativas, não foi uma vez só. Eu entrei em um grupo que ele é do BibliLivre, né? Que o pessoal tem dúvida e conversa com esse pessoal lá, que faz essa... Como é que eu posso dizer? Ele faz essa manutenção, né, do BibliLivre. Qualquer dúvida, você vai entrar lá. Se tu quiser, eu pego e mando para ti esse grupo, ou peço para colocar teu número lá. Ótimo, gostaria, Legiane. E tem uma pessoa que sempre responde lá, como é que tem que fazer, quando trava. Também tem a questão das atualizações, porque agora está no 5, porque ele tem o 3, o 4 e o 5, então ele sempre explica lá. Não, gostaria sim. Vou colocar no chat meu telefone, tá bom? Pronto. Vai muito da sua necessidade mesmo. Eu acho que o BibliLivre é o que é mais popular, de fácil acesso, é o que a gente consegue de imediato, né? Eu até achei que ele fosse limitado, né? Só que ele disse que não é. Eu sei de alguns problemas de interoperabilidade, então se você for tentar mudar de um sistema para o outro, enfim, ele não é perfeito, mas eu acho assim, vai do tamanho da tua coleção, dos recursos que você tem, e o mais importante do que o software que você está usando é a padronização dos seus metadados. Então, você decidiu esses dados. Se você falar para mim, vou fazer o meu catálogo no Google Drive, vai ficar bom? Olha, a gente faz em ficha. Então, assim, quem diz que não? Entendeu? Eu acho que existem tecnologias, existem recursos, existem as competências e existe a qualidade daquilo que está sendo colocado. Para quem é da computação, para quem entende mais de programação e da questão do código-fonte, do próprio código, o BibliLivre não é o favorito. Isso eu te digo. E eu dou risada sempre que eu lembro, porque eu tinha um colega na graduação que sempre falou do Corra, e eu demorei anos para descobrir como escrevia Corra, porque, enfim, né? Corra, eu estava correndo por aí, na verdade é K-O-H-A. Então, assim, eu dou risada toda vez que eu vejo o nome. Mas são coisas que, se vocês quiserem tomar essa decisão mesmo, vocês vão precisar testar, porque também vai da afinidade da equipe, né, de quem for mexer com o próprio sistema. Do mesmo jeito que da parte paga, o Pergamon é um dos mais populares, né? Você vai abrir no projeto de prática de vocês, o que eu vi de tutorial de Pergamon, mas eu sei de olho fechado onde é que clica, onde é que não clica mais para fazer consulta no catálogo. Então, é muito popular e acredito que seja pelo custo-benefício. Então, o custo que ele dá, né, que ele custa para as instituições e o atendimento e o suporte técnico e a própria padronização mesmo. Tá todo mundo usando, por que não usar? Então, acho que o caminho é bem esse. Nem sei se respondi, na verdade, qual é o favorito, porque eu não tenho um. Talvez... A gente só está testando, na verdade. Talvez a professora Gabriele tenha os favoritos dela, que eu acho que aí vai dar nuance
da catalogação e tudo mais. Enquanto software, eu acho que Eu achei o Pergamo ótimo, mas deve ser caríssimo. deve, também não faço ideia de quanto custa. E o Ricardo disse que dava vontade de escrever alguma coisa sobre as semelhanças e diferenças do autoarquivamento e a folksonomia. Olha, dá bom, viu? Se for ver, é isso mesmo. Eu acho que existem nuances e saudades, inclusive, de falar sobre folksonomia, indexação, linguagem natural e outros aspectos da biblioteconomia que estão um pouco fora da minha rotina no momento, mas eu acho que rola, acho que é um caminho, sim. Escreve e me manda. Eu pulei algumas coisas, mas então deixa eu ver se eu falei de tudo. Equipes multidisciplinares, falei. Respondendo, acho que foi a Beatriz que falou, né? Se os alunos querem ou não querem. No depositar, enfim, no processo de transição sempre tem as pessoas que são contra mudanças e as pessoas que são a favor. Mas um jeito é você determinar isso lá na matrícula, é você implementar nos conselhos e nas regras institucionais, na própria política, de que é obrigatório. Uma vez que você bota na regra e ele já entra sabendo que ele é obrigado a disponibilizar, aí ele reclama só em casa, nos grupos de WhatsApp, nas mesinhas de bar quando puder, mas vai acabar entregando o arquivo e disponibilizando. Então, um caminho é você tornar obrigatório mesmo. É assim que funciona culturalmente, né? Você torna obrigatório, você faz palestra, faz uma sensibilização para que as pessoas entendam o porquê que você está criando, porque é importante e insiste. Não tem muito o que fazer, não. É pegar no pé e insistir, ainda mais seres humanos, né? Se a gente insiste, se a gente cobra, funciona. Não tem muito mistério nesse sentido. Então, o autor continua responsável pelo documento no repositório, o repositório fica com a custódia e é o concedente, enfim, acaba tendo o direito de disponibilizar, mas é só quem está disponibilizando. A responsabilidade do conteúdo continua sendo do autor, que libera a licença para quem está usando. Então, por isso aquela autorização de uso, disseminação e tudo mais. A questão de preservação, ela também é explicada lá na unidade 4, né? Então, o que são objetos digitais, o que isso significa, que a gente tem a preservação no caso de hardware e no caso de software, então a gente precisa estar preocupado se a gente vai conseguir ler, se a gente vai ter computadores na nossa unidade que leem CDs, e a gente também precisa ficar preocupado. É um exemplo bobo, mas que é real. Nós somos dependentes da Adobe na questão do PDF. Nós somos dependentes nesse sentido. E existem ferramentas para abrir e tudo mais, mas a gente está dependente de um tipo documental que é comercial, né? Que envolve uma empresa. Então, eu que ouvi a mensagem, e aí mudou a cabeça aqui. Vou só falar. Então, quais são os riscos da gente ter um formato de um objeto digital vinculado a uma empresa? E aí, num outro exemplo bobo ou nem tão bobo, se a gente fica vinculado e essa empresa desaparece, não vou nem falar de botar custo, mas vamos falar, né? De repente, agora, para você abrir PDF, eles somem com todos os leitores piratas e você só consegue abrir um PDF pagando R$10 por arquivo. Quanto a sua instituição pode ser prejudicada se você ficar dependente desse tipo de software mesmo, né? De compreensão desse objeto digital para um software. Então, são aspectos que a gente precisa pensar em larga escala. Na nossa biblioteca, a gente vai andando conforme a maré, nós temos softwares abertos para editáveis, o PDF está aí, eu acho que não tem como a gente se livrar, mas são questionamentos que a gente tem que ter em mente, né? Toda vez que a gente depende de uma empresa, a gente corre o risco de
ter que pagar. Né? Quando uma empresa cede alguma coisa de modo gratuito para você, ou ela está ganhando alguma coisa, ou ela está ganhando alguma coisa, ou ela vai cobrar de você daqui a um tempo, porque espera que você fique viciado no produto dela, como fez a Dropbox com a gente. Não sei se vocês sofreram isso, mas fique aí com espaços livres, espaços de graça, e aí em 5 anos que passam rápido, agora você quer continuar usando esse serviço, você tem que pagar. Pelo menos, né, num volume mais de 4 GB de arquivo, enfim. A Samantha, foi isso que a Samantha disse. Ela está anotando, o DSpace e o Koha são semelhantes? Eles são semelhantes se você compreender que eles são softwares livres. Então, você não paga para acessar e o código é livre. Né? Não é um segredo como o software foi construído. Então, você tem alguma autonomia para adequá-lo, adequar os módulos à sua necessidade. O Koha é para biblioteca digital e o DSpace é para repositório institucional. Se a gente precisasse cravar, e aí eu acho que é bom para a gente cravar, vocês podem saber que existem exceções, existem uma série de coisas, mas para a gente ter claro na disciplina, fica assim. Se a gente pensar em software livre para repositório, pensa no DSpace. Se você pensar em padrão de metadados, vocês podem citar o Dublin Core ou o MARC. Se vocês tiverem que pensar software livre para biblioteca, tem o Koha, tem o BibLivre. Se vocês tiverem que pensar em software pago para biblioteca, tem o Pergamon. Software pago para repositório, eu não vou lembrar de nenhum, de cabeça, não anotei, talvez tenha no material, talvez não, acho que no CRC do Denilson, eu acho que tem naquela listinha. Não vou tentar abrir aqui no meu computador, porque quando eu abro mais que um arquivo, ele trava e vocês deixam de me ver. Mas compensa dar uma revisada lá no material. Mas a Samantha entendeu. Falei da licença de uso. Tá. A gente estava falando de preservação digital. Então, também são conceitos que a gente precisa ter mais ou menos em mente. Então, que tipo de preservação digital a gente pode fazer? A gente pode fazer a migração. Então, a transferência de um conteúdo para um suporte físico para outro, um suporte físico, um suporte digital. Então, você tem em CD e agora você quer salvar no computador e vai colocar no PDF. Então, você está fazendo a migração de um suporte para outro. Você tem no CD e agora você vai colocar tudo num pendrive. Você tinha um disquete e passou tudo em CD. Então, é uma migração de um suporte para outro. O encapsulamento é quando você não altera, você coloca o objeto digital de modo que ele não possa ser editado, então ele está fixo, ele está impedido de ser alterado mesmo, e aí a emulação é quando você vai fazer essa conversão, então, desse documento que está encapsulado para um formato em que ele pode ser lido e que ele pode ser identificado e traduzido por algum software. São conceitos complexos. O que eu queria que vocês soubessem é que se vocês olharem emulação, vocês vão falar, gente, não sei o que é, mas tem a ver com preservação digital. Preciso aprender mais, vou lá dar um Google, vou ver um pouquinho da computação, vou fazer. Não preciso aprender, só vou lembrar que tudo isso tem a ver com preservação digital. As licenças de uso, o que tem mudado nos repositórios e tem impulsionado a popularização deles no país é que as agências de fomento têm cobrado dos pesquisadores. Isso a gente já está conversando desde os outros ciclos, então quem financia a pesquisa está cobrando para não ter que pagar 2 vezes, né? Então, eu já paguei para o pesquisador pesquisar, já dei o recurso para ele pesquisar. Eu não posso ter que pagar de novo para ler o resultado. Então, as agências têm obrigado, têm forçado, têm criado políticas para começar a forçar os pesquisadores a divulgarem isso de modo de acesso aberto. E é por isso que a gente está vendo um grande número de repositórios institucionais sendo criados pelas universidades e pelos institutos de pesquisa. Embargo a gente já falou também, então em teoria é o tempo entre a publicação em si, a disponibilização pública desses resultados, o que pode motivar o embargo, questão de patente e questão de direitos autorais.
A patente, se tiver um pedido de patente de novidade intelectual, enfim, de novidade de processo, demora anos no Brasil. E aí o documento precisa estar em sigilo. Então, se um pesquisador desenvolve um método, desenvolve um produto e fez a tese, dissertação, ele vai dizer, tem embargo, não vão publicar, e isso vai ficar em sigilo até que a patente seja concedida, pode levar 10 anos ou mais. Então, patente e os direitos autorais normalmente vinculados aos artigos de periódicos de editoras comerciais. A gente comentou na outra live também a respeito da Sherpa Romeu e de outras bases e fontes de informação. Então, cada revista de cada editora tem políticas específicas para saber se você pode ou não divulgar esse artigo no repositório. Tá em inglês, a Sherpa Romeu, é difícil entender para quem está fora do contexto, mas se você trabalha com isso, é a sua fonte, uma das fontes principais para você saber se aquela determinada revista, eu publiquei na Composite Structures, posso publicar? A versão final, não. Para publicar em acesso aberto a versão final, tem que pagar. Eu tenho que pagar uma taxa, eu como autora. Se eu quiser publicar de modo livre, se eu não estou enganada, o pré-print, então a versão que eu enviei para a editora, eu posso disponibilizar em acesso aberto depois de 24 meses da publicação. Então, também não é qualquer momento. Eu cedi, ele publicou, eu tenho que esperar 24 meses para disponibilizar o pré-print. Eu também não sou dona mais do meu pré-print. Cada periódico tem uma regra específica, tá? Do sistema de gestão, software livre, software pago, falei do Pérgamo, falei do Corra, falei do Dispense. Para divulgação para a criação de periódicos científicos de acesso aberto, nós temos um software que é o CEIR, não vou lembrar agora de cabeça a tradução, vi que não escrevi aqui nas minhas anotações, mas é um sistema de disponibilização, é um softwarezinho também, então também está lá explicado nos materiais, que é para produção, para criação, para disponibilização de periódicos científicos de acesso aberto. E isso é a Via Dourada, para quem... a Samantha colocou para a gente. Sistema eletrônico de editoração de revistas. Muitíssimo obrigada. Então, essa é a Via Dourada. Praticamente é você criar um periódico usando o SER. Não sei como é esse sistema aí. Se você quiser usar a Via Verde, você tem que criar um repositório. Vai usar o Dispense. Se você for seguir pela Via Dourada, você vai criar um periódico científico de acesso aberto. Não é qualquer periódico científico. Você tem que criar um que seja 100% de acesso aberto. Aí você vai usar esse software. No capítulo dos livros, eu acho que eles falam de modo mais detalhado isso aí. Eu gostei muito das imagens. Eu amo. Onde mostra lá bonitinho, o pesquisador faz a pesquisa, publica, vai para o pré-print, não vai para o pré-print, para o pós-print. Enfim, eu acho que torna visual o estudo que a gente está conversando há muito tempo. Para os softwares, eles também dão uma aprofundada. Então, eles falam um pouco do Corra, mas o Corra para bibliotecas, o Dispense para repositórios. Eles citam lá aquele OMP, Open Monography Press, que é um software que está sendo usado para publicação de e-books. A USP utiliza, enfim, eles citam lá bonitinho. O OCS, Open Congress System, que é para eventos, anais de eventos, publicações de eventos. E o OJS, que é o Open Journal System, também para periódicos científicos. Acho que compensa, sim, quem está um pouquinho seguro, olhar direto no capítulo e fazer essas anotações, qual que é o nome, o que faz, tá? De metadados marca Dublin Core. E falei tudo que eu anotei, gente. É um montão de coisa. O que eu acho que é importante vocês terem em mente aí, pensando específico para a prova agora, né? É que vocês saibam definir cada software. Então,
repete comigo, DSpace é livre? O que isso significa? Que ele é gratuito. Então, se eu estiver falando que eu vou usar o DSpace, só que o custo de aquisição dele é alto, o que significa? Que eu estou errada, porque não tem custo de aquisição do DSpace, não tem custo de aquisição do Corra. Do mesmo jeito, se eu falar o Pergamon é um software pago ótimo, que eu tenho que eu mesma cuidar das correções, está errado, né? Um software pago, ele tem a própria equipe de assistência técnica, não depende de você e da sua equipe isso. Então, essas nuances, o que significa eu comprar um software? Qual é a vantagem? Qual é o trabalho que eu tenho quando eu escolho um software gratuito? Acho que isso é importante que vocês saibam. O que são os padrões de metadados? O que isso significa? O que é um metadado? Então, falei do DSpace, falei de software, fala de catálogo de biblioteca e a parte de repositório institucional. O que é um repositório? Qual é a vantagem? Por que usa? O acesso aberto, como funciona, via verde, via dourada, tudo aquilo que a gente já conversou nos outros ciclos. Não vai cair só o conteúdo do ciclo 3 e do ciclo 4. Cai bastante essa parte de comunicação científica. Tem várias questões, então pode ser, a gente nunca sabe como o algoritmo da prova vai funcionar, mas é para funcionar para cada um ter questões aleatórias, né, dentro do banco, porque tem mais do que 7 questões cadastradas. Então, pode ser que vocês tenham questões diferentes de maior ou menor complexidade. A cachorra tá brava. Perguntas? Só fala como é mesmo que se escreve o Corra. Eu vou colocar aqui, ó. Pra gente nunca esquecer o Corra. Vou disponibilizar sim. Eu não consigo disponibilizar hoje, acredito eu. Mas amanhã à tarde. Porque tá demorando. Eu fui fazer o upload do vídeo hoje à tarde. Aqui em casa demorou, acho que quase 2h30 entre eu conseguir salvar direito o arquivo, que eu acabei, acho que também foi isso que atrasou um pouco. Eu acabei tendo que fazer uma edição. E aí, entre salvar, editar e fazer o upload no YouTube, demorou um tempo. Mas é para sair amanhã, para vocês conseguirem assistir na velocidade 2 lá, porque, né, falei demais também. Vamos correndo. E coloco no YouTube mesmo, mas eu mando o link pelo correio de vocês. Parece com o sobrenome da Elisete. É verdade. Cochan? É assim que fala? Tem dois? Corran. Ai, que chique. Ai, gente, eu aqui na pobreza falando Cochan, gente. E tô gravando ainda. Ai, que vergonha, Jesus amado. Vamos fingir que eu falei Corran desde o começo. Marcos, eu sinto muito, querido. Eu sinto muito mesmo. Essa doença é a coisa mais horrorosa do mundo. Tem gente que sai assim, em perfeitas condições, não sente nada. E tem gente que a gente perde. Sinto muito, muito, muito mesmo. Sua prova é no sábado. Espero que você consiga encontrar fôlego e distração aí para superar o susto, o trauma, a saudade fica, é horrível. Pode falar, Maria Júlia. Essa doença realmente é inexplicável. Não tem sintoma, não tem característica, não tem nada. É um de cada vez. Aqui em casa, eu peguei, testei positivo, não tive sintoma, foi totalmente assintomático. Graças a Deus. Graças a Deus. Meu esposo ficou comigo o tempo todo, testou negativo, inclusive no soro. Então, assim, é inexplicável. Realmente uma coisa assim. Parece uma roleta russa, você não sabe se o seu organismo vai lidar bem, você não sabe o quanto a infraestrutura do hospital onde você ficou internado vai influenciar. Eu acho assustador. E, independente disso, a perda de alguém que a gente ama é horrível, o luto é
uma das piores sensações. Então, sinto muito mesmo, Marcos. Parabéns pela força, por estar aqui me ouvindo e que isso traga uma sensação de normalidade e que isso te acalme de alguma forma, porque não sei se tem outras palavras para te dizer. Força para você, para todo mundo que amava a tua amiga, e fica essa sensação de tristeza mesmo e de saudade. É a saudade que motiva. A gente ia sobreviver, né? Porque vai passar a dor, a gente se acostuma de alguma forma, não que a gente esquece, né? Mas sim, que a gente continue se cuidando, ficando em casa, mesmo os vacinados aí, que a gente viu que tinha vacinado, usando máscara, porque a contaminação ela não para, né? A gente fica imune com a vacina, ainda não tomei, estou esperando minha vez, mas a contaminação ela está aí, a gente ainda tem uma grande parcela da população que não está vacinada, nossas crianças, adolescentes não vão se vacinar tão rápido e eles vão continuar circulando, né? Estão aí ansiosos para voltar às aulas, entendo, quem tem criança na família vai ver adolescente, enfim, sabe que eles estão com urgência, querem ver os amigos, querem voltar à rotina, mas o vírus vai continuar circulando, então a gente se cuidar mesmo e quem puder ficar em casa, ficar em casa. Não tem jeito, não. Eu vou só perguntar se vocês têm algo mais de dúvida do conteúdo para a gente conversar enquanto está gravando, e aí se vocês não tiverem, eu paro de gravar e a gente conversa de modo mais livre. Ficou alguma dúvida? Alguma insegurança? Vou reforçar, então, a informação de que são 7 questões por disciplina, né? O tempo parece... Eu não sei como vocês se sentem, né? 45 minutos para 7 questões não parece tão pouco, mas que vocês tenham suas próprias anotações e tomem muito, muito cuidado com o tempo. Vocês estão da casa de vocês, eu sei que tem gente que acaba consultando na hora da prova, enfim, pode sair, Leilane, fica à vontade. Muito obrigada pela presença e pelas contribuições, viu? Boa noite aí. Enfim, eu sei que alguns acabam usando o tempo, usando a ferramenta para fazer algum tipo de consulta na hora da prova. Vale reforçar que é uma prova sem consulta, mas a minha preocupação é com o tempo. Então, às vezes, vocês, se não gerenciar bem, perde muito tempo consultando uma coisa que de instinto vocês saberiam responder e perdem tempo aí precioso para questões talvez que vocês precisariam de mais atenção. Então eu peço para que vocês cuidem especialmente do tempo e da dedicação aí para cada disciplina. Quem ficou perdidinho na live, não sabe do que eu estou falando, não conseguiu compreender a dúvida dos colegas, do que a gente está falando, precisa estudar mais, tá? Precisa dar uma lida. Eu indicaria mesmo, começa pelo CRC, vai fazendo anotações e ainda, se puder, assiste a live do ciclo 1 e do ciclo 2. Eu acho que aquela live que eu fiz no ano passado, que foi a primeira, tá disponível lá, tem a data certinha. É uma live em que eu detalho mais os processos de publicação, a questão de publicação de artigos. Então, acho que ela é um bom começo. Se vocês não tiverem muito tempo para revisar, tentem por ali para fazer a revisão do ciclo 1 e do ciclo 2, porque na nossa live de revisão foi bastante pergunta mais complexa. Então, eu não fiz tanto uma fundamentação introdutória e fiz mais já o tira dúvida para quem já tinha assistido as lives, para quem já tinha estudado. Então, essa é a dica que eu posso dar. Eu vou encerrar a gravação e aí a gente se despede. Fiquem aí mais um pouquinho. Para quem assistiu até aqui, muito obrigada. Para quem está estudando, que gosta do conteúdo, tem muita, muita coisa legal. É só uma apresentação introdutória mesmo. Se vocês ficaram com alguma dúvida, me escrevam com tempo hábil. Me escreve hoje, me escreve amanhã, para dar tempo de vocês assistirem
antes da prova de sábado, para quem já for fazer sábado, tá? Um beijo para todos.